18 de março de 2025, o Léo da Foco está aqui, felicíssimo de estar acompanhando vocês nessa jornada em torno do Testamento Vital, que tem nessa obra da professora Luciana Dadalto, olha ela aqui, com febre ou sem febre hoje, hein? Que tem nessa obra da doutora Luciana Dadalto a maior referência do Brasil, uma obra atualizada que se preocupa em ver o direito comparado. Escreveu ainda? Meu Deus do céu, o link está lá na bio do perfil do Testamento Vital. Ei, Lu, Ei, veja a peraí. vista de Belo Horizonte, está linda agora sim. Olá. Eu não estava conseguindo chamar, Uai, pedir. tudo bem por aí? Tá melhor da febre? Tô melhor da febre, mas ainda o corpo ainda tá mais ou menos. É, mas você não tá pintadinha não, né? Não, tô não. Tô pintadinha. Então, é uma virose, não é dengue não. É, acho que sim. Exercendo a telemedicina aqui agora, pronto. Tudo que Tá pronto? faltava. Você já tá. É, tudo que faltava, né? Pode não, Léo. Ô, Lu, matrículas não param, estou muito feliz, tem dado super certo essa nossa jornada aqui. E hoje você preparou mais um papo em torno do testamento vital aqui para gente. Tem sido pílulas desse conhecimento que você aprofunda com muita maestria no curso, que, repetindo, tem o link na bio disponível aí no perfil do Testamento Vital. Então, eu queria saber o que você preparou hoje para gente, Lu. Hoje a gente vai falar sobre modelos, né? É o que todo mundo Modelo de quer. testamento? É o que todo mundo pede, né? Então, vamos Quero um lá. modelo de testamento vital para poder fazer. Então a gente vai pensar um pouco se essa é a melhor A melhor estratégia. alternativa. Isso. É, exatamente. Se Então, essa é a estamos melhor com você. alternativa. Oi? Estamos com você, Lu. Pode começar. Bom, quando eu defendi a minha tese de doutorado em 2013, Ah, eu propus um modelo para o Brasil. Mas era um trabalho acadêmico, né? sim. Eu fiz uma revisão de literatura com o que a gente tinha fora do Brasil, e aí fiz essa proposta. Numa edição, eu já não sei mais em qual das edições do livro aí da Foco, acho que 2 ou 3, eu postei, né? Eu publiquei esse modelo, eu postei. Essa rede social a gente fica doida. Eu publiquei esse modelo. Sim. E que, na verdade, é um modelo que está publicado, porque a minha tese está publicada. E eu comecei a perceber que as pessoas, ao invés de entender o instituto, de estudar o tema, de perceber que chegar ao ponto de escrever o documento é porque a gente já teve um grande momento de reflexão anterior, eu comecei a perceber que as pessoas estavam simplesmente pegando o modelo como se fosse aquele formulário lá que a gente Formulário. preenche no Subway ou no Spoleto e preenchendo e achando que estava pronto. E por isso, na última edição, na sexta, eu optei por tirar o modelo e substituir, na verdade, não foi uma substituição, mas enfim, eu tirei o modelo e publiquei o meu testamento vital. Sim. Mas os pedidos para modelos não param, né? Assim, eu recebo sempre isso. Eu recebo sempre pedidos, tem comentários aqui nos posts que a gente fez, na live que a gente fez na quinta-feira, porque a gente está muito acostumado, né, Léo? E eu acho que o direito acostuma a gente mal com essa história de, pega ali um modelo de uma petição e você coloca e faz. Os profissionais de saúde também estão acostumados, porque os termos de consentimento livre e esclarecido nada mais são do que, né, esses modelos. E o que eu tenho tentado fazer as pessoas entenderem é que o testamento vital é um documento muito pessoal. Sim. Ele é muito customizado, para usar uma palavra da moda, digamos assim. E a gente precisa que as pessoas, né, que os clientes e que os pacientes, então, seja quem está assistindo, seja profissional do direito ou da saúde, a gente precisa passar isso para o nosso cliente, para o paciente. De que, olha, os seus desejos, eles não cabem em nenhuma caixinha.
Os seus desejos são seus e a gente vai trabalhar o documento em cima dos seus desejos. A gente sabe que um testamento vital precisa ter alguns passos, né? Tem coisas que não podem deixar de ter, por exemplo, os valores pessoais do paciente, para quais estados clínicos aquela tomada de decisão se aplica, o que o paciente quer, né? O que ele aceita, o que ele recusa, mas partir de uma ideia de que a gente tem um modelo ou de que a gente precisa de um modelo, na minha opinião, é engessar um documento, mas, acima de tudo, é ir contra a lógica desse documento. Se a gente tem falado cada vez mais que nós estamos falando, né, que o testamento vital é um documento que tira a gente de uma zona de conforto do direito, porque ele trabalha questões absolutamente existenciais. E aí a gente tem advogado falando, eu quero um modelo. Isso, na minha opinião, quebra completamente a lógica do que a gente está defendendo. Sim, eu concordo. Então, acho que a ideia, né, a gente pensar sobre isso e dizer, acho que vocês vão encontrar, isso é importante, vocês vão encontrar diversos modelos na internet, né? Dando um Google, vocês forem para o inglês, para o espanhol, para o francês, tem inúmeros. Eu também tenho um artigo antigo publicado comparando o modelo francês com o modelo português. A gente tem um modelo português que muitos brasileiros usam, né? Porque é fácil a questão do idioma. Mas as pessoas, e isso me preocupa, Léo, a falta de crítica em cima desses formulários prontos. A gente pega, né? Muita gente pega e fala, tá aqui, ó, tem que ter um modelo, pega o modelo de Portugal e faz desse jeito que vai dar certo. Primeiro que nós estamos falando de uma outra lei, né? De um outro ordenamento jurídico. E segundo, que vou dar o exemplo, né, de Portugal, que é o que é mais usado no Brasil, o modelo português tem inúmeras críticas, inclusive dentro de Portugal, inúmeras críticas quando ele foi feito. Então, o que eu queria, assim, acho que a ideia da gente falar sobre modelo é chamar a atenção do profissional da advocacia que pensar no testamento vital a partir de um modelo significa, na minha opinião, desnaturar toda a base teórica e toda a base jurídica que esses documentos têm. Ô Lu, e quando você fala que vai existir essa subversão, você toca num ponto ainda no livro que me chama mais atenção, porque eu sou um admirador do seu trabalho e também do trabalho que o Faleiros encabeça no Brasil, que é o Legal Design, né? Uhum. Mostrando aqui o seu modelo, provando de que não existe um modelo, né? Mas o seu exemplo, então vou chamar assim, você segue uma linha de legal design muito interessante que vai causar um impacto muito positivo para quem o receber, né? Quem de fato tiver que dominar isso, quem tiver que correr para pegar um MP3 para você ouvir que de abelha, enfim, a pessoa vai ter que estar se sentindo confortável em ler algo tão gostoso num momento tão delicado da vida, né? Como é que foi essa sua aproximação com o legal design? Então, foi pelo Faleiros, né? Acho que foi, Foi? sem dúvida, o Faleiros, no livro dele, de Legal Design, ele me convidou, falou, poxa, escreve um capítulo sobre testamento vital e legal design. E aí eu parei e falei, não, Faleiros, é difícil, né? Assim, não é um negócio tão trivial. Falei, bom, ao invés de dar um modelo, né, de falar assim, funcionaria, eu falei, vou fazer o meu. Então, eu fiz o meu com legal design, recebi muitas críticas, infelizmente, especialmente de profissionais que trabalham com, né, nos tabelionatos de notas, dizendo que eu estava desinformando, porque essa cara de documento não era possível fazer Eu adoro isso. Numa escritura pública. Enfim, essas coisas que para mim, Léo, fazem pouco sentido demais, sabe? E são contraproducentes. A gente precisa entender que a linguagem mudou, a linguagem de comunicação mudou. Eu uso em algumas aulas o meu testamento vital e, assim, os profissionais de saúde dizem, nossa,
putz, se chegasse isso na minha mão, seria muito melhor do que chegar aqueles documentos todos, né, engessadinhos. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Esse é meu testamento vital. Inclusive, agora, oficialmente, eu entreguei para Foco ontem a 7ª edição, com o meu testamento vital atualizado, mostrando Não é também. mais Kid de Abelha, é Então, outra banda. o Kid de Abelha continua. Tá bom. O Kid de Abelha continua. Você sabe que isso virou piada, né? E às vezes eu chego Não sei. às vezes eu chego em pós-graduação, para dar aula, o povo tá tocando Kid de Abelha, tá uma beleza. Que maravilha. Mas assim, gente, para quem tá ouvindo essa loucura e não viu, é porque no meu testamento vital eu peço para colocar em Kid de Abelha para eu escutar no meu fim de vida, para deixar claro. Então, o que eu acho é que a proposta do legal design, ela traz para a gente, ela mostra que não é esse documento sisudo, né? Porque a gente fala, Sim. nossa, estou falando de morte, então é um negócio. Eu lembro que quando eu mandei esse documento para a Mariana, uma amiga minha, que é uma das minhas procuradoras para cuidados de saúde, ler, Mariana não é da área do direito, é uma amiga minha de infância, ela falou assim, nossa, que bonito, eu achei que fosse um negócio mais obscuro, assim. Então, eu acho que é um pouco de mostrar também para as pessoas que a gente está falando de algo que é palpável. Uhum. Pelo menos, assim, é isso que, para mim, o legal design mostra no testamento vital, que nós estamos falando de algo palpável e que não é mórbido, que não é triste, que não é, né? É triste se você, obviamente, né, se a gente partir de uma perspectiva que estamos falando de fim de vida. Uhum. Mas não é uma coisa. Você não está lendo um drama, digamos assim. Pelo Então, contrário. eu acho que são possibilidades, sabe, Léo? Eu gosto do legal design como uma possibilidade. E gostaria muito de conseguir usar essas possibilidades na lavratura de escritura pública, inclusive. Quando você fala dessa aparente rejeição por um modelo não formal, né, só me vem à mente o texto do Nelson, né, falando direito em quadrinhos. Né? Pensa, um dos juristas mais respeitados do país tem um artigo publicado no qual ele defende a interpretação do direito para que ele seja mais palatável por meio de quadrinhos. Quem vai Sim. questionar isso? Né? Olha só para onde estamos caminhando, que avanço bacana aproximar a sociedade do direito e muito mais, no nosso caso aqui específico, aproximar o intérprete da sua vontade por meio de um testamento vital que guarda no livro um belíssimo exemplo que eu vou mostrar de novo aqui. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, está todo desenhado em quadrinhos. Para cada quadrinho há um direcionamento. Então, por exemplo, quem eu sou? Por que estou fazendo um testamento vital? É o segundo quadrinho. Para os profissionais da saúde, uma dica. Quando vocês, profissionais de saúde, precisarão desse documento, aí fala quais são as situações. Para os que me amam, aqui que está o Kid de Abelha, viu, pessoal? Como os profissionais de saúde devem cuidar de mim? Em caso de dúvida, quem contatar? Inclusive, a Mariana Varnier. Varnier é o sobrenome dela? Isso. Varnier. Depois, o que eu quero fazer, o que eu quero que façam com o meu corpo? E não se esqueçam, e aí vem os recados finais. Cada um desses itens separado em bloquinhos, eles têm as identificações por ícones. É uma graça o testamento vital da Lu. É uma coisa que vocês deveriam conhecer e se animar em fazer. E o original, os quadrinhos são coloridos. Que legal. Né, que aí na impressão ficou preto e branco, mas o original eles são coloridos. Ô Lu, já existe no mundo alguma forma de... É muito Black Mirror isso, né? Mas imagina que eu estou viajando na Turquia, pela Turquia, e tenho lá alguma coisa e entro num estado de necessitar ou não de tratamentos de fim de vida, né? Já existe algum tipo de medalhinha, que é o jogo que vai estar falando de Bíblia, né? Ao fim do mundo, aos enviados. Assim, existe algum tipo de identificação internacional que me levasse para um documento? Um médico chegou lá, mas que é isso aqui? Ah, o testamento vital. Existe já isso? Não, infelizmente não. Mas é uma coisa a ser pensada, né? Eu nunca tinha pensado nisso, Léo, Tá mas vendo? Léo também é cultura. tá vendo? Nunca tinha pensado nisso. Acho que a gente tem questões importantes em termos de legislação, né? Sim. Que vão mudar aí de país para país. Então, você pensa, por exemplo,
na Espanha, em que o testamento vital pode pedir eutanásia. Se a gente estivesse falando de um espanhol aqui no Brasil, com esse documento, então, né, eu acho que tem restrições É, normativas, mas acho que a ideia é muito interessante, porque ainda que a gente não consiga cumprir todas as disposições, a gente tem informações naquilo que for valiosas, possível, né? Já sobre. deixar bem claro, olha, se eu não estiver no meu país, naquilo que for possível, por gentileza, eutanásia, sim, não sei o que, não, e assim seguem as regras gerais do que eu gostaria que fosse feito comigo, né? É só tomar cuidado com esse sim e não, porque para o pessoal que está ouvindo a gente não achar que é um cardápio, né? Não, pelo amor de Deus, eu dei um exemplo grosseiro aqui, mas a ideia seria superadas as restrições legais, eu gostaria que meu fim de vida fosse deste modo, né? Não sei se já existe microchipagem em ser humano, igual existe em animal. Sei lá, mas pensar de uma coisa dessa que isso te acompanhasse, porque nós somos cidadãos do mundo, né, Lu? Se Sim, outro dia bom, você saiu do bom. Brasil, você foi em Amsterdã, foi não sei aonde, cada dia você mandava uma mensagem no lugar. Eu falei, gente, essa mulher virou uma andarilha agora? Mas a gente tem que pesquisar, né? Para pesquisar, para trazer coisa nova, precisa sair, não tem jeito. Exatamente. Mas nessa saída você pode se colocar numa situação, Deus nos livre e guarde que demore muito, de precisar do acesso ao seu documento de testamento vital. Né? Ó, eu tô viajando em maio, se acontecer alguma coisa, tá cheio de testemunha aqui, que a Sei. culpa foi você que jogou a praga. Deus do céu. Já está isolado aqui. Muito bem, não temos o modelo, temos exemplos. No curso você fala bastante disso. O link da inscrição está na bio, é uma oportunidade única das pessoas se capacitarem, de crescerem, de ampliarem os seus mercados para conhecerem também essa questão relacionada ao testamento vital. Palavras finais são suas. Amanhã temos um papo a que horas, Lu? Antes da gente encerrar? 5. 5. 17 horas, Isso, exatamente. A gente se 17. vê aqui às 17 com uma grande revisão do tema, tudo que a gente, uma pincelada em cima de tudo que a gente passou, né, Lu? Mais ou menos isso que a gente está preparando para amanhã. E no dia 20 a gente tem um encontro final às 8 da manhã também. Se Deus quiser, a luz sem fé. Não, dia 20 é às 7 da noite. Não? 20 às 7 da noite? Na minha agenda, sim. Eu tô errando de novo. Tá ótimo. 7 da noite, então. Não 19. confie no Léo da Foco, confie na Lu. Então, às 19 horas. Fechadíssimo. Acho que o recado que fica é isso, Léo. O que a gente está aqui, né, defendendo é a individualização, é a pessoalização desse documento. Eu costumo sempre dar o exemplo da foto, né? Para mim, o testamento vital é uma foto de uma pessoa. E se a gente tirar uma foto minha e uma foto sua, são fotos diferentes. Sim. Então não adianta achar que eu quero um modelo, que o modelo não vai caber a Luciana, eu, Léo. Então, eu acho, e vou além, agora falando como advogada. Se a gente trabalha num modelo, naquele modelo X que vocês acharam no Google, o cliente não vai ver nenhum sentido em te contratar. Porque seu trabalho vai ficar simplesmente um copia e cola de um modelo. E, na verdade, gente, o documento, ele é produto de um processo de conversa, de deliberação entre você, o seu cliente, o médico dele. Então, não é simplesmente o que é muito diferente dos contratos, Léo, que nós estamos acostumados, né? Eu acho que isso que talvez, na minha opinião, faça o profissional da advocacia ficar um pouco confuso. Engessado. Porque a gente está acostumado com um engessado, né? A gente tem aula de prática jurídica na faculdade, que tem os modelinhos de como fazer. Então, mudou, né? Assim, o mundo mudou e nessa discussão sobre direito existencial ao fim da vida, sobre autonomia para o fim da vida, não tem modelo, né? Não existe. E aí, nossa, Luciana, então como é que eu vou saber como começar? Estudando, né? A gente tem que estudar. Esse é o ponto. E eu brinquei, eu conversei com vocês esses dias contando, foi ontem, contando do Felipe Medon pedindo para os alunos dele fazerem no chat GPT. Não vai funcionar, gente. Não vai, porque nós estamos falando de coisas extremamente subjetivas. E aí a gente tem que ter tempo para ouvir o nosso cliente e ter tempo para o nosso cliente maturar essa vontade dele. É isso aí. Bom, nos vemos amanhã, então, com uma grande revisão do tema. E
A gente vai preparar algo especialíssimo para amanhã. Estou pensando em alguma coisa aqui super especial. Vou validar com as meninas para que todos que nos acompanharem ao vivo ganhem ali ainda um presente extra. Mas eu trago isso amanhã. Então tá bom. Tá bom? Beijo, Até Lu. Obrigado. amanhã. Obrigado a Beijo. todos. Beijo. Valeu.